Saudações, Deus nos abençoe. Estamos aqui mais uma vez a convite das nossas amigas e dos nossos amigos do Centro Espírita Semeadores do Amor. Boa tarde especialmente àqueles e aquelas que nos assistem no horário habitual das palestras, neste sábado, às 17 horas, do dia 26 de setembro de 2020. Saudações também às pessoas que nos assistem em outro horário, nesses tempos de contato por intermédio das redes. Podemos falar bom dia, podemos falar boa tarde e às vezes boa noite. Nós hoje vamos conversar sobre a lei divina e a consciência humana. A lei divina ou lei natural é assunto de um capítulo em específico do Livro dos Espíritos, no livro terceiro, que trata das leis morais. Esse é o primeiro capítulo do livro terceiro, onde Kardec, na verdade, vai antecipar e discutir a estrutura, o desenvolvimento dos demais capítulos desse livro terceiro do Livro dos Espíritos. Pois bem, na questão 617, Kardec pergunta aos espíritos qual a abrangência das leis divinas. Ele pergunta se elas se referem a alguma outra coisa além da conduta moral. E os espíritos respondem que a lei divina abarca todas as leis da natureza. Todas as leis da natureza são leis divinas. O que significa, desde já, que eles estabelecem uma unidade na harmonia cósmica entre o mundo físico, que nós costumamos dizer o mundo material, e o mundo moral. Essa palavra moral, à época de Kardec, tem o significado próprio das nossas escolhas, dos nossos juízos, das nossas prioridades, mas tem também um sentido da nossa conduta, da integridade ou não da nossa conduta, mas tem também um sentido mais abrangente, quando se fala em vida moral, é a vida psíquica. Então, a vida do ser humano no sentido mais abrangente. Então, os espíritos estabelecem uma unidade. As leis divinas, elas não dizem respeito apenas ao aspecto moral, ou seja, o psiquismo humano, mas dizem respeito também às leis, todas as demais leis da natureza. Na verdade, o que nós entendemos como lei da natureza? O que nós entendemos como lei da natureza são aquelas formulações, são as expressões de um conhecimento precário nosso, de um conhecimento provisório, poderíamos mesmo dizer de um conhecimento incipiente a respeito dessa grande ordem cósmica onde somos criados e onde vivemos. Por isso, Paulo de Tarso diz que em Deus vivemos e nos movimentamos. Paulo tem essa magnífica intuição de que nós somos parte de uma ordem cósmica, da qual não podemos nos dissociar. Por mais que nos rebelemos contra ela, estaremos nela imersos. E cedo ou tarde aprenderemos a obedecer a essa ordem cósmica, a nos harmonizar com ela, talvez seja um termo bem melhor do que simplesmente obedecer, a nos harmonizarmos com a ordem cósmica e com isso fruirmos a felicidade relativa a que nós estamos destinados e que nos é possível em cada estágio evolutivo que nós vamos frequentando ao longo do nosso crescimento espiritual. Então, desde já, é importante destacar que existe aí uma unidade das leis. Os espíritos não estabelecem separação. Nós sabemos, nós espíritas, que as nossas escolhas no universo moral, as nossas prioridades, as nossas afinidades, têm consequências na vida material. Não apenas as consequências mais visíveis, ostensivamente visíveis, mas aquelas que se manifestam de maneira sutil
por intermédio de fenômenos que nós costumamos chamar de fenômenos vibratórios, que normalmente Kardec designou, com a terminologia de seu tempo, de fenômenos magnéticos, referindo-se aí a um magnetismo cuja natureza ainda escapa às nossas ciências acadêmicas, que ainda não o conhecem ou ainda não o quiseram conhecer. Mas essa também é uma situação temporária que, com o tempo, e com certeza num tempo não muito distante, se desdobrará de outra forma. Bom, a harmonia que regula o universo, dizem os espíritos, na questão anterior, na questão 616, a harmonia que regula o universo material e o universo moral. Fundamenta-se sobre leis que Deus estabeleceu desde sempre, ou, numa tradução mais literal, desde toda a humanidade. Então, mais uma vez, nós estamos diante de uma expressão muito clara sobre as harmonias, ou sobre a harmonia das leis de Deus. Não há uma separação entre universo material e universo moral. Nós sabemos que, essencialmente, para nós espíritas, o universo dito material, no fundo, é animado, de uma parte, por princípios muito elementares que se desenvolverão até tornar-se propriamente inteligentes. É nesse sentido que o Livro dos Espíritos, Alhures, nos diz que do átomo ao arcanjo não existe solução de continuidade, mas uma escala evolutiva infinda a desenrolar-se ao longo do tempo. Então, o que nos parece matéria é princípio inteligente em embrião. E o arcanjo, ou seja, essa é uma denominação para espíritos de elevadíssima hierarquia, aqueles que têm responsabilidades sobre setores vastos, talvez, de sistemas solares, galáxias e mesmo aglomerados de galáxias. Vai variar conforme nós entendamos essa denominação, mas são espíritos de altíssima hierarquia. Um dia principiaram como esses embriões de inteligência na criação divina que jamais cessa e cuja essência, evidentemente, nos escapa por completo dentro da etapa evolutiva em que nós nos encontramos. Mas, mais uma vez, é importante compreender a unidade das leis. Nesse cosmos de leis harmônicas, unificadas em termos de matéria e psiquismo, é que nós vivemos e nos movimentamos conforme a expressão feliz de Paulo de Tarso. Daí, ao mundo físico e o mundo psíquico, que distinguimos para efeito de uma melhor compreensão, e os espíritos nos dizem, ainda na questão 617, as leis físicas regulam as relações e transformações da matéria. As leis morais, atinentes à condição humana, regulam a vida do corpo e da alma. Veja que coisa curiosa, isso na verdade o comentário de Kardec à resposta dos espíritos sobre a possibilidade de nos aprofundarmos no estudo das leis propriamente materiais e das leis morais, as leis do psiquismo, também as leis, vamos chamar assim, da virtude no sentido da perfeita distinção do bem e do mal e da prática do bem em detrimento do mal. Os espíritos dizem que a gente não se aprofunda em tudo em uma só encarnação. Nós vamos
desenvolvendo a compreensão e a apropriação, a apreensão dessas leis ao longo de múltiplas encarnações e os períodos alternados na erraticidade, ou seja, entre uma encarnação e outra. E Kardec então comenta isso, que as leis morais são atinentes à condição humana, mas veja que comentário curioso. As leis morais regulam a vida do corpo e da alma. Então, essas leis do psiquismo e também aquelas que regulam, né, as nossas escolhas têm reflexos não apenas propriamente sobre a alma, ou seja, nós não somos um ser abstrato, mas seres concretamente encarnados. E mesmo em estando desencarnados, temos um corpo, que é o corpo perispiritual. O corpo perispiritual e, por via de consequência, o corpo encarnado sofrem as reverberações das nossas escolhas, da nossa sintonia, das nossas afinidades, das nossas elaborações no mundo psíquico. Ou seja, sofrem as consequências da nossa vida moral, de forma mais ou menos ostensiva, de forma mais ou menos direta. Então, cabe-nos nos aprofundarmos nas leis físicas e nas leis morais para uma melhor compreensão de quem somos, quais são nossas reais capacidades, o que nos cabe fazer na etapa evolutiva atual para podermos crescer cada vez mais enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Na medida em que nós compreendemos melhor as leis físicas, nós temos condições de aperfeiçoar o mundo físico. E ao aperfeiçoar o mundo físico, nós temos condições de fazer com que ele se transforme em uma escola mais hospitaleira para espíritos de mais elevada sensibilidade, de mais elevada intelectualidade, que por sua vez vão ajudar o mundo a progredir ainda mais. Então, o estudo das leis da matéria, aquilo que as ciências fazem, as chamadas ciências da natureza, as ciências da vida, as ciências ditas exatas e da terra, encarrega-se de estudar as leis que regem o mundo físico de um modo geral e especificamente a vida que se manifesta por intermédio dos fenômenos físico-químicos em nosso planeta. De modo que, ao nos apropriarmos desse conhecimento, nós temos condições de melhorar a vida na Terra e desenvolvermos a nossa inteligência. Então, é um fenômeno de dupla, é uma ocorrência de dupla via. Nós desenvolvemos a nossa inteligência buscando entendimento e respostas, e na medida em que nós encontramos entendimento e respostas, nós aperfeiçoamos os meios para uma vida na Terra que nos proporcione condições, então, de avançar ainda mais em inteligência, mas também em moralidade, porque o Livro dos Espíritos nos ensina que o desenvolvimento moral segue-se ao desenvolvimento intelectual, e o desenvolvimento intelectual, naturalmente, necessita das condições materiais objetivas para que se processe. Falando ainda do mundo físico e do mundo psíquico, a inteligência é uma propriedade comum à alma dos animais e dos seres humanos. Mas, lá na questão 604, no último capítulo do livro 2º, portanto, capítulo imediatamente anterior a este que temos como foco na nossa fala, os espíritos nos dizem que os animais têm a inteligência da vida material. Nos humanos, há a inteligência da vida moral. Eles dizem mesmo que essa inteligência proporciona a vida moral, ou seja, é a inteligência em outra dimensão. A dimensão das escolhas, a dimensão da historicidade. O que significa isso? De um modo geral, nós podemos crer que os animais não têm uma noção precisa de historicidade, de narrativa que se prolonga por diversas gerações, no caso humano, por incontáveis gerações,
por meio da história escrita ou não, por meio da tradição. Um animal, por mais inteligente, os cães, gatos, elefantes, golfinhos, primatas, não tem esse senso de narrativa, essa historicidade. Há mesmo em algumas dessas espécies e outras, a transmissão cultural de aprendizado, de hábitos, de procedimentos, até mesmo do uso de ferramentas. Claro, um uso embrionário de ferramentas, mas não existe o senso de historicidade no sentido que existe na vida humana, do recurso à história para nos compreendermos melhor, do recurso à história para compreendermos em que base se constitui a nossa família, o nosso grupo mais próximo social, o conceito de nacionalidade, tudo isso, que são elementos da vida psíquica, escapa aos animais, mesmo aqueles que são mais inteligentes. Isso tem consequências, claro. Nós vamos desenvolver essas consequências desse ponto em diante, mas desde já, qual a consequência? A consequência da responsabilidade. A historicidade nos dá a responsabilidade. Nós respondemos pelo fato de fazermos parte de um grupo que, mais ou menos consciente da sua história, precisa encontrar significado na existência. Precisa criar significados para as formas de existência que se desdobram com o desenvolvimento da inteligência, com o desenvolvimento da técnica e com o reordenamento, a reconformação constante da esfera social. Isso nos remete à questão da consciência. Dizem os espíritos, na questão 621, que a lei de Deus está escrita na consciência. Mas, então Kardec pergunta, se a lei de Deus está escrita na consciência, como é possível que ela precise ser revelada ao ser humano, a lei de Deus? E aqui ele está se referindo implicitamente, no caso, à revelação por intermédio dos apóstolos, a revelação por intermédio dos profetas no sentido próprio do termo, aqueles que trazem um conhecimento transcendente a respeito da vida, do além-vida, dessa nossa inserção cósmica, que as nossas ciências acadêmicas, de um modo geral, não estão capacitadas e nem sequer poderiam ambicionar trazer. Então, Kardec implicitamente faz referência aos reveladores, homens e mulheres que ao longo da história têm nos revelado nuances, gradativamente, têm nos revelado nuances sobre essa nossa inserção cósmica, sobre o significado da vida da Terra, a respeito do qual é bom que se diga, nem o Espiritismo dá a última palavra, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, os Espíritos dizem, a doutrina espírita não trouxe toda a verdade, trouxe uma parcela da verdade acessível a um determinado momento da evolução humana. Eles dizem isso a respeito daquela ideia de que fora da verdade não há salvação. E eles perguntam que verdade, pois que ninguém é dono da verdade absoluta no nosso planeta. Nós vamos gradativamente conhecendo aspectos, faces, nuances, fragmentos da verdade, daquilo que é, de como as coisas são.
o universo, a vida, o além-vida. Nós sabemos ainda tão pouco sobre tudo isso. Mesmo as nossas ciências sabem tão pouco a respeito da própria vida na Terra, que vem sendo estudada há séculos e que a cada dia, e agora muito mais com os atuais recursos tecnológicos, a cada dia revela-se em maiores mistérios. No momento, por exemplo, os cientistas, por questões bastante práticas, labutam ante os comportamentos enigmáticos desse microscópico vírus que nos traz a pandemia, que há quase um ano mobiliza a humanidade. São fenômenos que nós vamos aprendendo gradativamente a conhecer. Pois bem, mas voltando especificamente a essa questão, por que nós precisamos da revelação? Porque o ser humano esquece e desconsidera, né, a lei divina. Como é se esquece e desconsidera? A doutrina espírita nos ensina que os animais inserem-se na harmonia cósmica. Isso, inclusive, lá na Lei do Trabalho tem observações a esse respeito. Os animais inserem-se na harmonia cósmica e na harmonia cósmica manifesta especificamente na vida da Terra, ou na vida terrestre, inconscientemente, claro, espontaneamente. Ou seja, as minhocas debaixo da terra, os cupins, os insetos de um modo geral, os pássaros, morcegos, cada um, as abelhas, cada um à sua maneira, nós podemos por assim dizer, trabalha em harmonia. Se nós, humanos, não rompermos essa harmonia, cada um trabalha em harmonia com uma determinada ordem ecológica, que é um aspecto da ordem cósmica, é um aspecto vibrante das leis divinas em nosso planeta, para o cumprimento de determinadas finalidades. Então, as minhocas têm um papel da maior magnitude, anonimamente ali por debaixo da terra, arejando e renovando o terreno para que os vegetais possam crescer, florescer e frutificar. Pássaros, morcegos são espécies semeadoras, que ao comer determinados alimentos, deixando-os cair ou excretando sementes por intermédio das fezes, essas sementes caem ao solo e determinadas espécies vegetais, com isso, se perpetuam. As abelhas, responsáveis pela polinização, inclusive importantíssimas, mesmo para a produção de alimento para o ser humano, não apenas mel, também alimento. Então, pode-se dizer que esses animais, de algum modo, é uma forma de colocar o termo, trabalham ao encontro da ordem cósmica. No caso do ser humano é diferente, porque dotado de livre-arbítrio, o ser humano começa, desde os seus primórdios evolutivos, a fazer escolhas. E ao fazer escolhas pode entrosar-se na harmonia cósmica ou se afastar delas. Como uma criança, que gradativamente vai aprendendo a fazer escolhas, se faz escolhas equivocadas face às leis físicas, a criança pode, por exemplo, tocar uma panela quente e se queimar. Ela pode colocar um dedo na tomada e tomar um choque. Ela pode tentar alcançar um objeto pesado sem se dar conta de que não será capaz de manuseá-lo e provocar um acidente. Essa analogia é bastante significativa. O conhecimento gradativo que a criança vai construindo do mundo no seu entorno, a partir das orientações dos adultos e a partir das suas próprias experiências elaboradas e reelaboradas, é semelhante ao conhecimento da lei divina, sobretudo no campo moral, que o espírito em evolução vai apreendendo, sedimentando
sob orientação dos espíritos seus superiores, ou seja, evolutivamente mais avançados, e também por suas próprias experiências, errando, conscientizando-se e, de novo, acertando. Há um problema a partir do momento em que, conhecedor das suas responsabilidades e conhecedor das leis, ainda assim o espírito encarnado ou desencarnado agarra-se a procedimentos impróprios, a uma atitude inadequada diante da vida, a atos lesivos, prejudiciais a outrem e a si mesmo, por soberba ou porque entrega-se às paixões desregradas nos vários campos da vida, e com isso recusa-se a crescer, retarda o seu próprio crescimento. Em palavras simples, quando nós deixamos de fazer o que sabemos que é certo fazer e, por conveniência, fazemos o que é errado ou o que não é certo, aí existe um problema. E a consciência se sente traída. E a consciência traída estabelece as matrizes para sofrimentos evitáveis. No campo psíquico, orgânico e mediúnico das relações com outros espíritos, por intermédio da mediunidade, que mesmo não sendo ostensiva, todos nós a temos. Ainda sobre a questão da consciência, lemos na questão 617 que os cientistas estudam as leis da matéria. À época de Kardec, havia um reconhecimento muito incipiente das chamadas ciências humanas, ou mesmo das ciências sociais aplicadas. O termo ciências, normalmente, estava ligado à física, à química, à biologia, nas suas expressões da vida material, e por isso os espíritos falam dessa maneira. Com o entendimento ampliado do que são ciências, por exemplo, a psicologia, desdobrando-se em várias correntes e áreas de pesquisa, o mesmo valendo para a sociologia, a antropologia. Os cientistas hoje estudam, como já naquele tempo o faziam incipientemente, não apenas as leis da matéria, mas também as leis constitutivas da sociedade e as leis do psiquismo humano. Mas sob uma perspectiva científica, não sob uma perspectiva de produção de sentido existencial. Por isso, os espíritos dizem que o homem e a mulher de bem estudam as leis da alma e a praticam. As leis da alma, não apenas o psiquismo entendido como manifestação ou epifenômeno do ser humano considerado como matéria viva, mas o psiquismo compreendido como manifestação fundamental e fundante da própria existência terrena. Mas num sentido muito prático,
os espíritos querem dizer que a mulher e o homem de bem procuram aprender por intermédio das próprias experiências, por intermédio das experiências alheias, por intermédio das orientações, ainda que por via sutil e não ostensivamente mediúnica, dos espíritos, dos orientadores espirituais, o homem e a mulher de bem procuram aprender a distinguir o certo do errado, o belo do feio, o próprio do impróprio, o aceitável do inaceitável, o desejável do indesejável. E fazendo essas distinções, agem de modo a respeitá-las, ou seja, agem convergentemente com o aprendizado moral. Nesse sentido, tem uma frase muito interessante, atribuída a um líder indígena dos Estados Unidos. Em inglês, walk your talk. Em tradução livre ao português, caminhe sobre suas palavras. Em outros termos, não seja aquela pessoa que diz uma coisa e faz outra. Não seja aquela pessoa que prega um caminho e segue outro. Esse é um problema fundamental de consciência. Porque se nós divergirmos entre palavra e ato, se nós divergirmos entre crença e atitude existencial, se nós divergirmos entre pregação aos outros e aquilo que adotamos para nós, de novo entraremos em choque com as leis divinas. E com isso a consciência se ressente. O psiquismo se desarmoniza. E nós abrimos portas ao sofrimento. Os espíritos, na questão 628, nos dizem que a verdade não pode ser revelada, respondendo a uma indagação direta de Kardec, dizem que a verdade não pode ser revelada de uma vez, é como a luz, é preciso se acostumar a ela pouco a pouco, porque senão ela pode ofuscar. E, de fato, a verdade não penetra na nossa vida pouco a pouco. Agora, de uma vez, mas pouco a pouco. Agora, isso não é pretexto para nós permanecermos na acomodação. Significa que Deus não nos obriga, ou os espíritos superiores não nos impõem um aprendizado impossível de realizar-se em uma encarnação, em duas encarnações. Mas cabe a cada um de nós nos esforçarmos por aproveitar todas as oportunidades de aprendizado que a vida nos proporciona a cada momento. Então, isso não é um pretexto para acomodação. É um alerta também para nós que somos educadores, que somos professores, ao momento certo de levar determinadas revelações. Eu gostaria de comentar a esse respeito, e aqui vai uma observação, uma interpretação. O nosso mundo caminha em ritmo acelerado em termos de mudanças técnicas, sociais e mudanças em escala global, inclusive mudanças ambientais provocadas pela ação humana. Ora, coloca-se então o desafio de que as nossas respostas no campo moral também se acelerem para fazer face aos desafios que se alteram e se desdobram em ritmo acelerado. Nós não podemos manter uma lentidão
do psiquismo no que diz respeito ao nosso aprendizado moral, ao nosso desenvolvimento intelectual, diante de tantas mudanças e desafios que vão se sobrepondo em ritmo vertiginoso. Então também nós precisamos acelerar no que diz respeito à nossa capacidade, aos nossos meios, à nossa dedicação ao aprendizado, ao alargamento dos nossos horizontes, sob pena de permanecermos perplexos diante das mudanças e abdicarmos, não, negligenciarmos o nosso papel como elementos transformadores para melhor da nossa humanidade. Cabe aos espíritas, sim, a cada dia qualificarem-se, prepararem-se no campo moral, no campo ético, no campo intelectual, no campo afetivo, crescermos para contribuirmos de maneira mais efetiva pelo progresso do mundo, que desse ritmo vertiginoso não nos pode simplesmente arrastar a um destino insondável, mas precisa nos levar, ou nós, assumindo, junto com os emissários superiores, o leme do mundo, levá-lo e com ele nos levarmos todos ao momento tão aguardado da regeneração. Sejamos ativos, vamos considerar o nosso papel. Faço uma referência, não vou me estender a respeito, mas recomendo uma breve pesquisa. Existem muitos bons comentaristas e boas comentaristas sobre a alegoria da caverna, que é uma alegoria que está em A República, livro de Platão, provavelmente o mais conhecido, no livro 7º. E essa questão do conhecimento que nos chega gradativamente, que às vezes nós recusamos e nos rebelamos, o que é surpreendente. Platão faz uma analogia muito interessante a respeito. Eu recomendo enfaticamente que nós possamos acompanhá-lo com alguns dos bons comentaristas disponíveis e ler também no texto original, que está amplamente divulgado nos meios eletrônicos e do qual nós dispomos também de algumas traduções boas. Kardec nos diz que as grandes tradições filosóficas, religiosas, as grandes tradições do passado, têm muito a nos ensinar, que não devem ser desprezadas. Aspectos da verdade que nós podemos entender melhor com base nas chaves, ou na chave que a doutrina espírita nos proporciona. É muito importante essa observação de Kardec lá na questão 628, para nós não acharmos que nós podemos nos contentar em ler apenas livros espíritas, ou apenas os livros de Kardec. Não. A tradição anterior, em termos de sabedoria, tem muito a nos ensinar. Às vezes, inclusive, nós aprendemos por caminhos diferentes, linguagens diferentes, metáforas distintas que essas tradições apresentam. E, a partir de Kardec, em mais de século e meio de desenvolvimento da filosofia, das ciências, nós também temos muito a aprender. Então, é preciso nós ampliarmos os nossos horizontes nesse diálogo permanente com o conhecimento do nosso tempo e com o conhecimento ancestral, valendo-nos dessa chave para a compreensão dos fenômenos, para um posicionamento e ajuizamento sobre as ideias que a doutrina espírita nos proporciona. Kardec era um homem que dialogava com as mais diversas correntes de pensamento do seu tempo e dos tempos anteriores àquele em que esteve encarnado entre nós. Espera-se que nós, como espíritas, façamos o mesmo. Finalmente, todas essas questões a respeito da lei de Deus nos remetem a um problema fundamental da vida humana, que é o problema do bem e do mal. E na questão 639, os Espíritos nos dizem que cada um é responsável pelo mal que pratique diretamente, mas também pelo mal que tem induzido outros a praticar. Isso é muito importante.
E às vezes esse induzir o outro ao mal não é dizer diretamente ao outro que faça o mal, como no caso de um mandante de um crime. Mas nós podemos, por exemplo, explorar uma pessoa no limite das suas forças, deixá-la angustiada ao extremo, desesperada, perturbada psicologicamente, e essa pessoa, em função disso, vai cometer equívocos. E nós seremos corresponsáveis, e talvez os maiores responsáveis por esse equívoco, que a pessoa venha a cometer sob situações de pressão extrema que não estava preparada para enfrentar, mas nós a colocamos nessa situação de pressão extrema. Um exemplo muito trivial. Você pede que o funcionário saia com o carro da empresa para fazer 20 entregas ou 10 tarefas em um tempo em que só seria possível fazer a metade disso, 10 entregas ou 5 tarefas. Mas você insiste que ele tem que fazer mais, você pressiona deliberadamente para que ele faça o máximo. Esse funcionário pressionado pode enveredar por diversos caminhos equivocados. Primeiro, pode dormir menos do que o necessário e dirigir o carro da empresa por mais tempo, não descansar o tempo suficiente, se apressar no exercício da tarefa, deixar de tomar determinadas cautelas, quem sabe provocar um acidente. Quem é o responsável pelo acidente? Em primeiro lugar, aquela pessoa que forçou o funcionário que precisa do emprego a uma condição extrema, que fez com que ele causasse o acidente, fosse o diretamente implicado no acidente. Mas aquele que está diretamente implicado vai dizer, mas eu não tive nenhuma intenção, eu não mandei ele se acidentar, eu não mandei atropelar alguém. Não mandou, mas colocou numa posição que fez com que essa pessoa errasse. Vamos pensar muito sobre isso, principalmente nós que estamos em posição de autoridade, nós que estamos em posição de julgar, nós que estamos em posição de mandar, nós que estamos em posição de, por intermédio dos diversos modos de poder, pode ser na esfera jurídica, na esfera empresarial ou outra, nós estamos em posição de impor a alguém que faça alguma coisa. E faça alguma coisa de determinada maneira. Eu já vi várias vezes em ambiente empresarial, organizacional, uma pessoa em posição de autoridade virar seus funcionários sob seu comando e dizer, não quero saber de seus problemas, não me conte os seus problemas. Faça a tarefa. Mas às vezes a pessoa está passando por problemas, inclusive na esfera emocional, no seu mundo psíquico, na saúde, que terão implicações diretas sobre a forma como essa tarefa é executada. E quem se diz líder é responsável por isso. Dizem ainda os espíritos que não basta não fazer o mal, mas cada um deve fazer o bem no limite das suas forças. Eles dizem que para não fazer o mal basta ficar acomodado. Fazer o bem exige deliberação, exige algum esforço, e que o mérito do bem é proporcional ao esforço para fazê-lo. E de algum modo também a dificuldade para fazê-lo. É claro que nós devemos tomar isso em termos relativos, fazer o bem, mesmo que isso não nos custe tanto, porque tem espíritos muito generosos e muito trabalhadores e muito diligentes que vão fazer o bem sem perceber que estão fazendo o bem, vão se sentir muito bem com isso, muito à vontade, e nós não podemos, então, ajuizar assim de maneira tão definitiva que o mérito do bem é proporcional à dificuldade. É uma afirmação relativa que tem sim o seu valor. Por exemplo, sair doando para as pessoas aquilo que sobra da nossa mesa é muito fácil. Não é um bem que se faz, tem mérito sim, mas não tem aí muita dificuldade. A gente doar um pouco do supérfluo aí já começa a ter uma dificuldade maior. Agora, naquele dia que a gente está bem indisposto, angustiado, às vezes muito triste, doar uma palavra, levar um aperto de mão a uma pessoa que está numa condição socialmente degradada, que nós diríamos, inclusive, inferior. Muitas vezes requer de nós um esforço moral muito maior do que dar coisas materiais. Ouvir os filhos, o cônjuge, um amigo, num momento de alegria, talvez num momento de dor, quando nós gostaríamos de fazer outra coisa, quando o nosso tempo está escasso e chega uma demanda. Pai, gostaria que você fizesse isso. Minha esposa, gostaria que você fizesse aquilo. Minha filha, pode ajudar seu pai aqui nessa tarefa?
E às vezes a pessoa está ali fazendo outra coisa, às vezes ela está muito angustiada com as suas próprias tarefas profissionais, escolares, domésticas. E carinhosamente pode parar para auxiliar o outro nessa relação de solidariedade que nos une. Isso é fazer o bem. Não é apenas essa caridade ostensiva de dar coisas que é fazer o bem. Tenhamos isso em mente. E por fim, falando sobre o bem e o mal, questão 642. Afirmativa das mais importantes, das mais significativas, das mais memoráveis. O ser humano é responsável por todo o mal decorrente do bem que tenha deixado de fazer. Se eu deixo de fazer o bem e daí decorre algum mal, ou eu dou chance para que com isso alguém pratique algum mal, os espíritos na verdade dizem, o ser humano é responsável por todo o mal praticado em função do bem que ele deixou de fazer. Então, se eu deixo de fazer o bem e daí decorre algum mal, eu sou responsável por isso. E esse é um problema de consciência. Nessa busca de harmonia com a lei cósmica ou com a lei divina, porque esse bem pode se situar num campo mais abstrato do psiquismo, dos afetos, das relações, ou num campo mais concreto da nossa ação profissional, filantrópica, educacional, com impacto direto sobre a vida cotidiana, sobre a vida material, inclusive. Um colega de trabalho uma vez ouviu um fiscal de obras governamentais dizer que importava não fiscalizar muito bem as operações de reforma viária, de recapeamento das estradas, porque se a fiscalização fosse muito severa, o serviço ficava muito bom e no ano que vem não teria que recapear de novo e, portanto, eles não receberiam, dizia aquele funcionário público, ele não receberia a propina, o suborno da empresa privada que fazia o recapeamento, justamente para deixar o serviço mais mal feito e ser feito mais barato, com menos material, com material de segunda categoria. Veja só. Então esse indivíduo deixa de cumprir a sua função e daí pode decorrer o mal da estrada ficar esburacada e carros se acidentarem. Ele será responsabilizado por isso. Então a questão é muito mais abrangente, muito mais sutil, muito mais profunda do que parece. Nós deixamos então aqui essas reflexões e a ideia de que nosso desafio cotidiano é buscar nas coisas práticas, nas nossas escolhas, na esfera individual, na esfera coletiva, na esfera empresarial, econômica, política, institucional, filantrópica, em todas as esferas da vida. Harmonizar as nossas escolhas com o padrão de consciência que se espera no nosso atual estágio evolutivo, no nosso atual estágio de compreensão das leis divinas. Agradeço então às amigas e os amigos que nos acompanharam até aqui, na expectativa de que essas reflexões tenham sido construtivas e na expectativa de que possam todas e todos aprofundarem-se nos estudos, relendo, refletindo sobre as questões indicadas, porque é muito importante, cada vez que nós vamos lendo e refletindo, vamos amadurecendo, e com o nosso amadurecimento, a leitura que nós fazemos das obras de Kardec lá adiante, nunca é a mesma leitura que nós fizemos em um tempo anterior. Obrigado, Jesus nos abençoe, paz para todos.